Uma vez, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. Que o Senhor fale conosco esta noite, amém. Os irmãos, eu tentei meditar em algumas mensagens ao longo desse mês, só que eu não consegui. Uma palavra ficou latente na minha mente desde a última pregação que eu fiz aqui no domingo. Então essa pregação é meio que um derivado da outra, principalmente da parte que fala dos fariseus e da justiça dos fariseus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículos 16 e 17. Eclesiastes 7, 16 e 17. Que diz assim: Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias? Não seja demasiadamente perverso, não sejas insensato. Por que anteciparias a sua morte? Então, como eu disse, ela deriva um pouco da outra mensagem. E aqui, como você bem sabe, o pregador aqui é Salomão, né? O livro de Eclesiastes é atribuído a ele. E Salomão é aquele que Deus chegou para ele e falou: pede o que quiseres. Ele falou: me dá sabedoria. E aqui, quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele já é um homem velho. Ele já é um homem velho, experimentado, e pelas próprias palavras dele, ele fala que ele viveu de tudo, experimentou de tudo que se possa imaginar que o poder e o dinheiro pudesse ter, ele teve. Inclusive, no fim da vida, ele quase se perdeu ali, indo atrás dos ídolos das suas esposas. E aqui, agora, ele se dedica a dar conselhos para a vida. Baseado na sua experiência, ele, nesse capítulo aqui exatamente, ele começa dando alguns conselhos para a vida. E ele chega aqui nessa passagem que a gente acabou de ler: não sejas demasiadamente justo. E essa passagem é até um pouco difícil de compreender e explicar, porque algumas pessoas enxergam aqui uma certa legalidade, como se fosse uma certa permissão para ser um pouco injusto, ou para ser um pouco ímpio, né? Que ele fala que não sejas demasiadamente justo. Quer dizer o quê? Você não precisa ser totalmente santo, você pode ser um pouquinho perdido por aí. Muitas pessoas dessa legalidade entendem isso, e por isso é até um pouco de explicar. Mas essas pessoas, elas acabam querendo, né, dando desculpas, acabam querendo entrar pelas águas do pecado e justificar por essa passagem. Mas não é bem isso que essa passagem diz. A gente vai meditar um pouco sobre isso, que o fato de o pregador dizer não seja demasiadamente justo, não significa que nós devemos ser injustos, não significa que nós devemos relaxar no quesito da santidade, da busca pela santidade e da vazão ao pecado. Na verdade é um paradoxo, né? Apesar de ele falar para não sermos injustos, aliás, para não ser totalmente justo, ao mesmo tempo a gente é um pouco injusto, né? Porque a maldade ainda habita na nossa carne. Mas essa ideia de legalidade é facilmente quebrada quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente pega as Escrituras, a gente vê que essa ideia não é sustentada. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, principalmente na internet, vários pseudos cristãos têm usado a Bíblia de forma totalmente distorcida. Eles pegam o texto fora do contexto e dão ali explicações para justificar os seus pecados. Por exemplo, tem um pastor aí que ele se diz de esquerda e comunista, que para ele tudo é válido. Para ele tudo é válido. Não tem, assim, de certa forma, pecado. Tem um outro, que eu não sei se é homem ou se é mulher, que ele parece os dois. Ele prega um evangelho inclusivo. E com inclusão não estou dizendo que não pode, né, entrar, por exemplo, uma pessoa homoafetiva na igreja, ela é bem-vinda. O problema
está quando eles dizem que ela pode continuar como está. O problema está quando essas pessoas falam que o pecado dela não é tão pecado assim, porque a Bíblia está sendo mal interpretada, que ela precisa de uma atualização. O problema está aí, porque as pessoas que adentram na igreja, elas não vêm aqui para continuar como estão, elas vêm aqui para ter uma mudança de vida. As pessoas que se reúnem na igreja é porque elas não se aceitam mais como são. Elas ouviram o chamado do Mestre, e esse chamado implica arrependimento e conversão. Então, o perigo desses pregadores de internet está aí. Eles têm distorcido a Bíblia a um ponto que, infelizmente, engana muita gente, principalmente quem não conhece as Escrituras. E essa semana até vi o Felipe Riente me recomendou um rapaz, eu estava vendo os vídeos dele no canal, e lá tinha um vídeo dele rebatendo uma pessoa lá, que ela até usou, ela falou assim, eu vou te provar que a Bíblia está sendo mal interpretada, eu vou fazer uma exegese da Bíblia. Daí ela falou assim, que quando Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela falou, ele estava incluindo a minha também. E a família dela, você sabe que é essas famílias de hoje em dia que não é bem família. E ela falou, ele estava incluindo a minha também. Só que isso, meus irmãos, não é um julgamento, aliás, é um julgamento, mas é um julgamento pela reta justiça, porque a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que precisa haver arrependimento. Sem remissão dos pecados não tem como haver salvação. Sem se arrepender dos seus pecados, não tem como você fazer parte dessa promessa de Abraão, que é receber o Cristo ressurreto. É preciso haver essa conversão. Então, eles usam essas passagens para dar vazão aos seus pecados. Ela fala que ia fazer uma exegese. A exegese é quando... Se eu errar aqui, o pastor vai puxar minha orelha. A exegese é quando o texto fala por si só. Ou melhor, quando a gente tira do texto o que o autor realmente quis dizer. Está certo, né, pastor? Quando a gente tira do texto o que o autor quis realmente dizer. E tem a exegese, que é quando a gente coloca no texto o que a gente quer. Por exemplo, para justificar o nosso erro. Foi o que essa moça fez. Para dar ali a cobertura para o erro dela, ela interpretou ali a maneira dela. E não é que a gente não vai errar. Talvez eu já tenha feito muito isso, né? Essa exegese de errar, ou como o pastor Ribeiro falou, é exegegue, né? Talvez eu tenha feito muito isso por não conhecer completamente as Escrituras. Mas muitas dessas pessoas, elas fazem isso intencionalmente. Muitas dessas pessoas, elas fazem isso para provocar a dolo nas palavras dela e nas atitudes. No intuito de quê? De enganar o povo mesmo. De enganar aqueles que não têm muito conhecimento. De desviar aqueles que estão fracos na fé, os indecisos, e massagear o ego daqueles que estão caminhando para a perdição. Isso é uma estratégia, eu diria, minimalista. Ela é inteligentemente astuta. E, portanto, ela é demoníaca, ela é minuciosamente demoníaca. Porque o diabo, ele tem um trabalho que você não tem noção de como ele age a todo momento para poder desvirtuar a palavra de Deus. Como o André, pregou aqui na escola dominical, eles tentam destruir a Bíblia desde sempre, mas nunca conseguiram. Só que agora o diabo, ele tenta de uma outra forma, ele tenta desviar a Bíblia, ele tenta distorcer as palavras de Deus para que o homem caia em pecado. E a Bíblia declara, meu irmão, que os demônios podem até se transformar em ministros de justiça para enganar as pessoas. E eu creio que hoje em dia já tem muitos cumprindo essa missão por aí, inclusive dentro das igrejas. Muitos falsos ministros deturpando a palavra de Deus com o intuito de destruir o ser humano e afastar o ser humano de Deus. E somente o conhecimento genuíno da palavra de Deus é que vai nos livrar desses erros, desse engano.
Aí eu lembrei que quando eu estava estudando para concurso público, eu estava estudando Direito, tem alguns artigos lá que tratam sobre a falsificação de documento público, a falsificação de moeda. Por exemplo, se eu pegar uma folha de sulfite aqui e desenhar nela uma nota de R$500 com lápis de cor e tentar passar para você, você vai aceitar? Você não vai aceitar. Por quê? Porque é uma falsificação grosseira. É exatamente assim que a lei trata, uma falsificação grosseira. É um crime impossível. Eu posso até depois ser, talvez, investigado por tentativas de estelionato, mas não por falsificação. Por quê? Porque a lei, ela julga que eles tratam isso, que o ser humano médio, que não é nem muito instruído e nem tão assim ignorante no quesito conhecimento, ele tem um entendimento para saber o que é certo e o que é errado. Por exemplo, todo mundo já pegou uma nota na mão, sabe o que é uma nota verdadeira e sabe que uma nota de R$500 não existe. Então, é um crime impossível. Para caracterizar uma falsificação, a nota ela precisa ser quase idêntica. Ela precisa ser muito parecida, com diferença sutil mesmo. Ela precisa ser muito parecida. Eu lembro que quando eu trabalhava em comércio, às vezes algumas meninas elas pegavam a nota falsa porque não conhecia, porque já vinha a marca d'água copiada, vinha aquela fitinha no meio, vinha tudo. Eu, quando pegava, eu olhava um detalhe que tinha um relevo no cantinho da nota, tinha escrito LSA. Esse relevo, para mim, era o que diferenciava a nota falsa da verdadeira. E com a palavra de Deus também é assim. Às vezes o erro é sutil. Às vezes a pessoa pode te citar a Bíblia inteira, de capa a capa, mas ela chega e fala que a família dela está incluída na promessa de Abraão. Ela fala uma distorção pequena, já é o suficiente para colocar essa palavra como falsa. A Bíblia fala que até se um anjo do céu descer com outro evangelho, que seja anátema. Então, é sutil a diferença. E somente com o conhecimento da palavra de Deus é que a gente pode se livrar desses erros, desse falso evangelho. E, como eu disse anteriormente, essa ideia de não ser justo demais, ou poder ser um pouco ímpio, é facilmente quebrado com a própria Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Pedro 1, versículo 15 a 17. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E invocais o Pai, aquele que sem parcialidade julga, segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E lá em Mateus 5,48, está escrito assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, amados, uma vez que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A Bíblia é clara, meu irmão: sede santos. Sede santos. Então não dá margem de erro para a gente pensar que o pregador ali, Salomão, estava dizendo que a gente pode ser um pouco ímpio. É o contrário. A gente já é um pouco ímpio. E a gente tem que buscar a santidade diariamente. E essa justiça, que justiça que é essa? Que o pregador fala então, para a gente não ser demasiado justo. Essa justiça é aquela que faz eu julgar o meu irmão que só vem na igreja de domingo, porque eu venho de quarta a domingo e todos os dias se tiver. É aquela justiça que me faz julgar o meu irmão que está vindo com uma roupa suja direto do trabalho e eu estou cheirosinho. É aquela justiça que a gente acha que tem, que perdoou o irmão, mas não quer ver nenhum irmão na frente, porque afinal de contas foi ele que errou contra mim. É aquela justiça dos amigos de Jó que chegaram nele e falaram assim:
Você está nessa situação porque você pecou. É uma autojustiça. É essa justiça que Salomão está falando. Não seja demasiadamente justo. Até porque está escrito também que com a medida que você medir, você vai ser medido. Não seja. Em Romanos também está escrito: ai de ti, ó homem, quando julga quem quer que seja, e fazes o mesmo. É essa justiça que Salomão está falando. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele nos orienta sobre isso. Lá no capítulo, acho que capítulo 5, esqueci de marcar aqui, mas é capítulo 5. Ele vai falar sobre o cumprimento da lei. Ele fala assim: não penses que vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E mais para frente, lá no versículo 20, ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no céu. E nos versículos seguintes, ele eleva o padrão moral da lei. Ele eleva, ele fala: ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas eis que eu te digo, se vocês odiar o seu irmão, vocês já são passíveis de julgamento. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas se olhar para uma mulher com intenção no coração, você já adulterou. Então Jesus, ele eleva esse padrão moral. E ele expõe essa justiça dos fariseus, mostrando para a gente que é essa justiça que a gente tem que tomar cuidado. Então, esse padrão moral que Deus nos apresenta, nesses versículos que eu acabei de ler em Mateus, ele não dá margem para a gente interpretar que a gente pode viver erroneamente, que a gente pode relaxar na nossa caminhada diária como cristãos. A nossa vida é uma constante, e essa constante ela tem que ser para cima, não para baixo. A gente não pode pegar atalhos, a gente não pode relaxar no pecado, a gente tem que estar sempre lutando contra ele. Essas passagens provam que a gente tem que buscar e lutar pela santidade, e a gente só vai conseguir com a graça dele. E essa justiça que ele expõe aqui, que o Salomão fala, você vai entender melhor lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 10. Lá em Lucas 18, 10, está escrito assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrão, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado. Aleluia. Então é isso que o pregador nos fala, meus irmãos, nesta passagem de Eclesiastes. É essa justiça que não deve exceder na nossa vida. É essa justiça que nós temos que tomar cuidado. A autojustiça, a justiça de fachada. Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, do cominho, mas negligenciam a fé, negligenciam o amor. Fazem essas coisas, mas sem deixar as outras. Essa justiça, essa máscara que eles usavam, essa religiosidade. Então ele disse, não seja justo demais, nem sábio demais. Por que destruiria você mesmo? Por que ele falou para não destruir você mesmo? Porque essa justiça, na verdade, é uma arrogância, é uma prepotente arrogância, e ela destrói. Chega uma hora que ela destrói o ser humano. E aqui entra a segunda parte do versículo, que ele fala:
Não seja demasiadamente perverso, não seja insensato, porque anteciparia a sua morte. Por que ele fala isso? Porque quando a gente percebe que a justiça não é a religiosidade, quando a gente percebe que essa justiça pura a gente não alcança com a nossa força, que a gente depende simplesmente da graça de Deus, a gente meio que entra na visão ali do publicano, a gente vê que é pecador e que totalmente dependente da graça de Deus. E nesse momento, então, a gente toma essa consciência, né, como se fosse do publicano. Mas algumas pessoas, mesmo sabendo ser pecador e dependendo da misericórdia de Deus, decidem navegar por essas águas perigosas do pecado. Mesmo sabendo que corre um sério risco, decidem arriscar. E aí acaba lançando mão da santidade, acaba relaxando. E é aí que o pregador fala: não seja demasiado perverso, porque anteciparia a sua morte. Então, o que fazer a respeito disso? A resposta, ela vem no versículo seguinte, de Mateus 5, de Eclesiastes 7, lá no versículo 18. Eclesiastes 7, 18, está escrito assim: é bom que você tenha isso também. Não retire a sua mão daquilo, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. O segredo é, então, o temor do Senhor, como está em Eclesiastes 18. Quem teme a Deus escapa de tudo isso. O segredo é temer a Deus. A Bíblia declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lá em Salmos 25, 12 diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Resumindo e concluindo já, que a mensagem hoje foi curtinha. Nós temos que ter cuidado para não deixarmos essa justiça condenar o nosso irmão e a nós mesmos. Conhecendo a condição de pecador, nós não podemos lançar mão da santidade e continuar brincando com o pecado. Antes, temamos a Deus, que Ele prometeu nos guiar no caminho certo, que é o caminho estreito, o caminho da santidade. Amém? E nos vestir tão somente da justiça de Cristo, que Ele é o único que pode nos justificar. Curva sua cabeça, meu irmão. Pastor, Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia na Tua presença. Te agradeço, ó Deus, por essa palavra, Senhor, e eu espero sinceramente, ó Pai, que a Tua palavra não volte atrás vazia, como diz as Tuas Escrituras, e que ela cumpra, Santo Deus, o papel para que as pessoas venham a entender, ó Santo Deus amado, que somente, ó Deus, se arrependendo, ó Pai amado, e se voltando para Ti, é que pode ter a salvação, Senhor. Somente a fé, ó Pai amado, nos liga contigo, Senhor. A Tua misericórdia nos alcançou, ó Pai, e neste momento eu te peço, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, ó Senhor, que Tu possa abençoar, ó Senhor, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Fortalecer, ó Pai amado, as nossas vidas, as nossas almas, ó Deus, e reavivar a Tua obra, Santo Deus, para que estejamos preparados, ó Pai, para pregar a Tua palavra, Santo Deus, e para Te servir, ó Pai, em espírito e em verdade. Louvado seja o Teu nome, amém.